Vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados no meio do empreendedorismo ultimamente, que são o quê? As impressoras 3D. Gente, parece que todo mundo tem uma impressora 3D, menos eu. E eu tenho ouvido falar muito sobre elas, né? E tô doida pra comprar. Mas o que me falta pra investir numa impressora 3D é o dinheiro. Prazer, meu nome é Ingrid Duarte. Se você também é meio louca por empreender, fica por aqui. Gente, eu trabalho no ramo de festa infantil, mais especificamente com personalizados, que são caixinhas de papel, centro de mesa, brindes, personalizados de luxo, tudo isso que envolve uma festa infantil, usado para decoração ou para as crianças brincarem. Eu trabalho com isso já há bastante tempo. E eu costumo dizer que quando você empreende, seja em qualquer coisa, vai ter suas dificuldades, vai ter os seus problemas, vai ter dia que você vai pensar em chutar o balde, mas se você ainda tiver amor por aquilo que você faz, você consegue passar por essas barreiras, vamos dizer assim. De um tempo pra cá, eu já não tenho sentido meu coração pulsando tanto pelo que eu faço. Um dos grandes motivos é que, além de ser um trabalho muito cansativo, que me prende muito, não me dá um retorno tão grande, porque quando a gente trabalha muito, mas você tem um retorno alto também, aí é super válido. Mas quando você trabalha muito, seu retorno é pouco, então isso começa a fazer você pensar, né, refletir. Então ando um pouco insatisfeita com relação a isso. Do ano passado para cá teve uma queda nas vendas e isso se deu muito por conta de marketplace. Porque, por exemplo, uma caixinha de papel que eu faço, que tem aplique, é um pouquinho mais elaborada, deixou de ser vendida porque a mãe hoje consegue uma caixinha com uma qualidade ok. Não precisa estar muito elaborada, mas ela consegue no preço bem em conta na Shopee. Então, elas estão preferindo comprar lá. Até eu compro lá também meus materiais para trabalhar. Enfim, e você precisa se adaptar ao novo mercado. Mas, na realidade, eu queria mesmo era pular fora. Porém, eu já tenho muito tempo, né, trabalhando nisso. E eu fico aqui pensando o que eu poderia fazer, Comecei a ver sobre as impressoras 3D e fiquei encantada com as possibilidades, com a quantidade de venda que as pessoas têm. Então, comecei a sonhar com isso. No momento, eu não consigo investir nela, porque eu ainda tenho algumas coisas para poder pagar. E como eu falei para vocês, o movimento não anda lá, nossa, como antigamente. Então, para eu fazer esse tipo de investimento, eu teria que ter, né, um capital para iniciar. E tem algumas coisinhas, por exemplo, vocês estão vendo que a luz não tá muito boa, a imagem não tá muito boa, meu celular não é muito bom, mas se eu fosse esperar ter as condições necessárias para começar a gravar, eu não gravaria. Então, eu estou começando com o que eu tenho, da forma que eu posso, enfim. Eu espero mais pra frente poder olhar esses primeiros vídeos e me alegrar do quanto, assim, eu vou ter evoluído. Além do celular, que é uma ferramenta muito importante hoje em dia, tem também meu computador. Meu computador, ele não é um computador novo. Ele é um computador já antigo, mas ele é muito bom. Porém, ele anda travando por conta de memória. E eu preciso comprar um SSD para colocar nele e tudo mais, porque no momento, pelo menos hoje, enquanto eu tô gravando, as coisas relacionadas a eletrônicos, a essa parte de informática aumentaram muito. Então, também seria inviável comprar um computador agora e depois comprar uma impressora, enfim. Então é isso. Mas eu já tenho pesquisado muito sobre. Algumas pessoas na minha cidade já compraram. E eu devo confessar que isso me deu uma desanimada, que eu fiquei pensando, poxa, mas já tem gente, por exemplo, no meu bairro, tem duas meninas que eu sei, né? Tem duas meninas que têm a impressora 3D. E aí isso me deu uma desanimada, que eu pensei assim, poxa, mas eu vejo que os arquivos são meio parecidos e tal, então assim, já tem gente no meu bairro. Depois eu pensei,
essas duas pessoas não vão conseguir atender o bairro todo. Então é como uma impressora normal, né? Várias pessoas têm impressora e continuam trabalhando aí. Então vai ser a mesma coisa com a impressora 3D. Eu tenho pesquisado e eu queria compartilhar alguma coisa aqui com vocês. Até porque pode ser que tenham pessoas aqui que também queiram começar no 3D e estão com essa dúvida. E pode ter pessoas que já compraram, também estão meio perdidas, ou pessoas que já compraram e já estão experientes. Então a gente vai fazendo essa troca aqui. Pelo que eu pesquisei, eu queria muito uma máquina. Mas hoje eu vi uma outra máquina. E aí eu tô muito na dúvida. Se eu tivesse dinheiro, na verdade, eu compraria uma de cada. Por quê? Eu vejo que a maioria das pessoas que estão iniciando, e até por conta do programa e tudo mais, estão optando pela Bambolab. E aí tem a Bambolab, né, com a AMS, que permite você ter mais cores ali, e a sem AMS, que sai muito mais em conta. Porém, hoje, deixa eu ver aqui o nome dela. Hoje, pesquisando, eu vi sobre AD5X, que eu não sei falar inglês direito, tá, gente? Que é Flash Forge Adventure 5X. Enfim, tem um representante comercial dela no bairro vizinho. E ele dá suporte, sabe? Eu sou do Rio de Janeiro e ele entrega no Rio de Janeiro todinho. E ele dá suporte. E ele vende o PLA. E tem cada PLA, cada cor linda. E isso me animou muito. E ela vem com 4 negocinhos ali pra você colocar cores diferentes. E é quase metade do preço da Bambolab com a AMS. Então, assim, eu fiquei muito tentada. Ainda não mandei mensagem lá pra eles pra saber direitinho. Fiz uma pesquisa rápida na internet e vi que ela também tem condições assim, ok. A Bambolab, o que acontece? Ela tem um preço legal, mas eu ouvi falar que a comunidade da Bambolab é muito grande. Então, mesmo que a empresa não dê um suporte tão grande, a comunidade em si se ajuda muito. E isso, para quem está iniciando, é excelente. Porém, como esse rapaz é da minha cidade vizinha e eu conseguiria ter um suporte com ele também, e é muito mais em conta, eu tô tentada, gente. E aí eu não sei, se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma de uma cor só, né? Da Bambolab, sem AMS, e compraria essa com as 4 cores desse rapaz. Mas eu não tenho dinheiro ainda para investir, então tô na dúvida de qual que eu compro, porque o meu plano a princípio é aproveitar os clientes que eu já tenho no ramo de festa, porque eu ia começar num outro ramo, ter que fazer levantamento de clientes, embora eu já conheça algumas pessoas, achei que ia ser mais difícil para começar. Então, eu tenho pensado em investir no ramo mesmo de festa. E aí, por exemplo, eu vi na internet, está muito viralizada, essas plaquinhas aqui, ó. Que é uma plaquinha que a criança pode pintar com canetinha ou com tinta, ir lá na pia, né, e lavar, e ela pode pintar novamente. Então, assim, é um item bem útil, que vai entreter várias vezes ali a criança, e que não foge do meu ramo, que é o ramo de festa, que eu poderia oferecer como brinde, né. Esse aqui eu comprei na Shopee. Se vocês quiserem, eu deixo aqui a loja onde eu comprei. A menina muito atenciosa, sabe? E o que acontece? Eu também fiz uma pesquisa que, como eu não tenho, a princípio, o capital para comprar impressoras, filamentos, alguns equipamentos que eu vi que são necessários ter, que não é simplesmente comprar a impressora e ponto, eu precisaria... eu poderia fazer o seguinte. Poderia, por exemplo, quero vender essas plaquinhas para colorir. Eu poderia pegar um fornecedor da Shopee, ou existem empresas que você manda o projeto e eles fazem a impressão para você. Eles têm esse serviço de só imprimir. Eu poderia mandar o projeto, montar todo o modelinho, começar a anunciar nas minhas redes sociais e ver se vai ter uma boa saída.
tendo uma boa saída, já é aí, né, um caminho de que seria algo produtivo, né, que eu venderia bastante. Então, eu tô pensando seriamente em fazer isso. Esse daqui é para o aniversário do filho de uma amiga. Então, eu comprei nessa intenção de já fazer um modelinho e anunciar para ver como vai ser a aceitação do pessoal, para que, quem sabe, já ter aí um produto validado quando eu comprar a impressora. E o que que acontece? O meu ramo é de artesanato. Eu falei para vocês, né, que eu faço personalizado de luxo. Personalizado de luxo é o quê? São aquelas caixinhas mais elaboradas, que vai ter um bonequinho de biscuit, que vai ter um acrílico bonito, que vai ter um painel. Então, eu sigo uma pessoa na rede social que ela também é artesã desse ramo. Ela comprou a impressora laser para fazer, por exemplo, a gente vai fazer uma festa de princesa e precisa de um castelo. Geralmente a gente vai até as lojas de brinquedo, ver se a gente consegue um castelinho lá para adaptar. Então, isso ela tem feito na impressora 3D. Então, o trabalho dela tem ficado bastante diferenciado e ela tem conseguido peças que são iguais às do tema para reproduzir nas caixas dela. E isso é bem bacana. E ela montou um curso, né, sobre 3D descomplicado, exclusivo para artesã, para ensinar. E eu achei isso uma sacada genial. E eu fui pesquisar, né? Porque a gente não tem dinheiro, a gente pesquisa e mesmo assim, se você tem dinheiro, se você já comprou a impressora, você precisa estudar, porque para realizar trabalhos ali cada vez melhores e entender cada vez mais do maquinário que você tem. Então eu fui para a internet e coloquei lá, porque eu não sei mexer em programa 3D, não sei fazer nada 3D, mas eu sei que hoje a IA tem facilitado muito esse trabalho, porém você precisa saber o prompt certinho, né? Então, voltou, deu uma travada, vocês viram, meu celular deu uma travada, mas em breve eu vou estar com um celular melhor, se Deus quiser. Voltando aqui. Então, a IA tá ajudando muito, em algumas coisas você precisa saber o prompt e tal, pra fazer direitinho, mas eu fiquei curiosa em saber, meu Deus, será que ela desenha todas essas coisas que ela faz, né, os castelos, cogumelos, é muita coisa que ela faz. Foi pesquisar na internet e, gente, eu achei um site incrível, incrível. Você tem ali um acesso gratuito, né? Eu não sei se são 3 acessos ou 5. E você tem assinatura. Você joga lá o desenho. Eu joguei, eu fiz isso. Eu abri o site, fui lá, peguei um desenho que eu tinha de uma torre, né? De um personagem aqui. Que eu já tinha salvo no computador. Joguei pra lá, gente, vocês não acreditam. Fez um projeto 3D lindo, 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 lindo. Pena que eu não tenho a máquina ainda pra imprimir, pra testar de fato. Mas assim, nossa, que facilidade. Você pega o desenho, joga lá, demora um pouquinho, né? E o site mesmo já faz o projeto 3D e eu achei sensacional. Eu não sei falar o nome do site, mas eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Que eu ainda não sei fazer edição de vídeo, mas eu vou deixar tudinho aqui na descrição. Esse rapaz aqui do bairro vizinho que entrega no Rio de Janeiro, se você for do Rio de Janeiro, e que ele faz a entrega desse maquinário, né, dessa outra impressora, da AD5X, que assim, gente, o valor dela, a colorida, que vem com 4 cores, né, dá pra se colocar 4 cores, é quase metade do preço da Bambulab com a MS. Então, assim, nossa, valeria muito a pena, né, pra quem tá com pouca verba aí pra poder investir. Mas depois eu vou deixar direitinho o link pra vocês. Vou deixar também um link desse site, né, que eu vi que você joga a imagem lá e o site consegue... Por exemplo, a imagem que eu joguei lá foi uma torre do desenho da Patrulha Canina. E ele deu certinho o projeto 3D da torre, gente. Ficou muito legal. E eu fiquei mais ansiosa ainda pra ter uma impressora, porque eu queria muito imprimir pra ver se ia ficar direitinho, igual no site. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo. Então é isso. Eu estou pensando em comprar a impressora. Só não compro hoje porque eu não tenho dinheiro. Mas aí eu preciso, antes disso, dar um jeito no meu computador, né? Colocar esse SD nele pra ele ficar mais rápido, não ficar travando direto.
E a princípio eu vou fazer isso. Vou fazer coisas dentro do ramo mesmo de festa, que eu já tô inserida. Quero fazer coisas que não levem muitas cores, né? Que leve uma cor só, a princípio. E eu vou comprar esses produtos na Shopee, enfim, no Marketplace, dos que eu quero inserir no meu catálogo e postar nas minhas redes sociais para ver se vai ter uma aceitação legal do pessoal. Então, gente, é isso. Eu tô muito animada. Tô animada mesmo. Eu acho que vai dar super certo. No início eu tava muito com medo, assim, com o pé atrás, porque como eu falei pra vocês, aqui na minha cidade, eu moro num bairro pequeno e nesse bairro já tem 2 pessoas que eu saiba, né, que tem a impressora 3D. Então eu fiquei pensando, geralmente quem começa primeiro, né, que senta na janela. Mas depois eu parei, refleti, porque o meu medo era assim, eu vejo que a maioria das pessoas usam os mesmos arquivos, né? Tanto que algumas coisas a gente encontra na Shopee e tudo mais. E ia ser uma guerra assim de preço. Mas eu pensei bem e falei, nossa, mesmo o bairro sendo pequeno, essas 2 pessoas não conseguiriam atender a todo mundo. Então, vamos lá. Porque você vai, né, começa a fazer, eu vejo que as pessoas começam a fazer, religioso, coisas para casa, ou chaveirinhos, enfim. E depois você vai vendo ali, né, o que ficou melhor, o que teve mais movimento, o que teve mais venda. O meu trabalho é muito regional, eu nunca fiz nada para Marketplace, Shopee, nem nada disso. Então, o meu pensamento de venda ainda é muito aqui na região. E eu já peguei aí algumas ideias na internet, já salvei tudo numa pasta, porque eu quero trabalhar com essa questão voltada para festa infantil, que já é o meu ramo. E também eu trabalho com datas sazonais. Por exemplo, Dia das Mães eu faço umas caixinhas, Dia dos Namorados faço lembrancinha. Então acho bem bacana também usar as datas sazonais para poder fazer alguma coisa aí no 3D. Então é isso, gente. Eu tô pesquisando, estudando. Depois eu vou vir fazer um outro vídeo para vocês de 2 canais muito legais. Nossa, um canal assim muito esclarecedor mesmo. Depois eu vou fazer um vídeo sobre eles. E eu tô bastante animada, porque me falta dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu já tinha comprado já. Mas eu tô aguardando, vou aguardar um pouquinho. Tô estudando algum plano de ação aqui com as coisas que eu já tenho para começar a levantar essa verba para fazer esse financiamento aí. E eu sei que eu vou ter um retorno rápido disso. Então é isso. Me conta aí se você também tá querendo começar no 3D, ficou tentada a comprar uma impressora 3D. Se você já comprou, né, o que você tem feito, o que você tem achado, qual é a sua experiência. E para vocês que já têm impressora já há bastante tempo e começaram com a cara e com a coragem, estão aí já vendendo, faturando, comenta aqui embaixo, porque o depoimento de vocês ajuda muito alguém como eu, que tô iniciando entre aspas no ramo, né, assim, tô com muita vontade de iniciar. Então esses depoimentos também ajudam bastante. E ao pessoal que não tem experiência, assim como eu, a gente vai se ajudando, né? Você pode me falar aí outros modelos de impressora que você já viu, o que vocês estão pensando em fazer. Vamos nos ajudar. Esse canal aqui eu criei nessa intenção de ser como se fosse um diário também, né? Para falar sobre as minhas ideias, sobre o que eu tô pensando, sobre as dificuldades e tudo mais. E porque eu sei que assim eu posso estar ajudando aí outras pessoas. E esse é um dos meus intuitos aqui também. Então é isso. Se inscreve nesse canal, gente, que não tem ninguém ainda. Não tem ninguém ainda, mas se inscreve nesse canal, né? Para que a gente possa ir crescer junto. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.